Olá, paz do Senhor. Hoje eu vou gravar a segunda parte da nossa reflexão sobre só a vitória em Jesus Cristo, do grande plano de salvação que Deus tem para conosco. Houve um problema com essa parte e agora eu vou regravar ela. Amém? Um beijão e vamos para a meditação. Não se esqueça, use sempre a sua Bíblia. Pega todas as referências que sempre eu vou deixar na descrição e esteja meditando, buscando informações, fazendo pesquisas, porque a gente não pode ficar apenas no que o outro diz, mas nós devemos buscar em Deus revelação de Deus para conosco. Amém? Vamos lá. Hoje nós vamos começar a meditar em Jeremias capítulo 31. Vocês podem ler do 15 até o fim. Eu vou ler o verso 15 e o verso 31, onde diz assim: Assim diz o Senhor, ouve-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, e inconsoláveis por causa deles, porque já não existem. E no verso 31 diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Então aqui nós vimos que começa dizendo, que houve um grande clamor em Ramá. Assim como está escrito lá, no livro de Mateus, que Raquel clamava pelos seus filhos, aqui também diz: assim diz o Senhor, ouve-se um grande clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Então nós vemos aqui que o profeta Jeremias também fala do grande choro, do grande clamor em Ramá. Então nós vemos que tudo está nos levando a uma meditação do significado desse clamor. Porque nós sabemos que Raquel, ela morreu assim que seu filho nasceu. Assim que seu filho nasceu, ela faleceu. E aqui fala que ela chora, ela clama. Então quem está clamando? Quem está clamando são o seu povo, os seus descendentes, porque entre eles sempre há um juiz de Deus sobre a descendência de Raquel. E mais a seguir, nos outros vídeos, nós vemos que de Raquel saiu aquele que levou sobre ele o nome do pai, Jacó, que deixou de ser chamado Jacó e passou a chamar Israel. Então esse grande clamor vem do povo de Israel. Esse povo clama por justiça e misericórdia de Deus, porque eles, quando Jesus veio, eles não aceitou Jesus como Messias. E no decorrer das Escrituras, Deus está mostrando em cada etapa que há esse juízo de Deus sobre eles, porque deles viriam uma grande nação, uma grande multidão de povos, como peixes sobre a terra. Porque nós vemos que Deus disse a Abraão que a descendência dele seria como o pó da terra, incontável. E também Deus disse para que ele olhasse para o céu e contasse as estrelas, se assim fosse possível.
Então nós vemos que Deus está jogando o link de algo maravilhoso. Porque assim como o povo iria ser na terra uma multidão de nação, como areia, como o pó da terra, que também eles serão como estrelas do céu. Aqui está dizendo na parte material que eles seriam como areia, como peixes na terra, e como estrelas no céu, vem dizer a parte espiritual, que deles também irá ser salva uma grande nação, uma multidão de nação. Lá no final, nós vamos ver que os remanescentes do Senhor irão brotar da terra. E Deus vai vir com seu juízo sobre a terra, e através de Jesus, os filhos de Raquel estão sendo novamente unificados para se tornar uma só nação no momento final. Amém? Porque aqui no verso 31 de Jeremias 31 diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, aqui Jeremias está falando da divisão, né, do território de Israel, que ficou 2 tribos, com Judá, ficou Benjamim e Judá em uma tribo, e as outras tribos ficaram com Efraim, que era com Roboão, quando o reino foi dividido da mão do filho de Salomão. Amém? Agora vamos ler também em 1 Reis, capítulo 11, verso 13, onde diz assim: Porém, todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho por amor de meu servo Davi, e por amor a Jerusalém que tenho escolhido. Então aqui, em Reis, Deus está dizendo que ele iria rasgar o reinado dele da mão do filho de Salomão, mas queria deixar com ele uma tribo, e essa uma tribo é a tribo de Judá. E dentro da tribo de Judá ficou também a tribo de Benjamim, e eles se tornaram um povo, porque dali Deus não poderia tirar toda a tribo da mão dele, porque ali havia já uma promessa que dali jamais iria ser tirado o legislado e nem o cetro, até que venhasse Siló, que é aquele quem a pertence. Amém? Então nós vemos que Cristo, ele veio da tribo de Judá. E o povo de Israel, que levou o nome de Israel, eles foram divididos em as 10 tribos, foram retiradas, foram separadas da tribo de Judá. E ali, depois que eles foram levados para a Babilônia, eles foram exilados, e que eles retornaram novamente para suas terras, não houve mais paz entre o povo de Israel e o povo de Judá. E assim foi dividido o reino. Aqui em Gênesis 49, 10 diz assim: O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregue o povo. Então nós vemos que Judá, ela foi uma espécie de tutora do legislado de Cristo, porque ali iria ficar firmado o reinado de Judá até que viesse Siló, ou seja, até que viesse aquele a quem verdadeiramente pertence o reinado.
e desde a vinda de Jesus, não houve mais rei em Israel. O reino foi retirado porque ele pertence a Deus. E verá um dia que Jesus irá retornar para tomar posse desse reinado. Amém? Em Gênesis 48, 16, 19 diz assim: o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe esses rapazes e sejam chamados neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque. E multidão multiplicar-se-ão como peixe em multidão no meio da terra. Então aqui nós vemos que Jacó ele estava abençoando os filhos de José. E ele tomou para ele como primogênitos os filhos de José, em especial a Efraim. A Efraim ele deu a bênção da primogenitura, dando ele o direito de lhe carregar o nome Israel, que é o povo que Deus escolheu. Amém? No verso 19, aí diz assim: mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele será um povo e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Então aqui, Jacó está mostrando que através de Efraim iria vir uma multidão de nação, que Manassés iria ser também um povo, ser também uma nação, e Efraim iria ser um povo, uma nação e também multidão de nações viria através dele. Porque nós sabemos que Efraim, o nome dele significa duplamente frutífero. E assim como Abraão sempre estava ligado nas promessas do Senhor, ele percebeu que ali estava a promessa de Deus. Porque Efraim nasceu do seu filho José, que também tem o significado de multiplicação. E ali, José tinha sido levado para o Egito. Ele casou com uma pessoa, com a egípcia, que era uma gentia. E ali ele teve esse filho, que tem o significado do seu nome, duplamente, frutífero. Então, por isso que Jacó o escolheu, porque dele vêm todos os gentios. Se congregarão no corpo de Cristo através da descendência dos remanescentes de Efraim, que foi lançado sobre a terra para habitar até os confins da terra. E assim, com a vinda de Jesus, com a sua morte e ressurreição, toda a humanidade, ela teve a oportunidade de voltar a fazer parte do Israel de Deus através de Jesus Cristo. E sendo assim, Jesus, que é o descendente prometido desde o princípio, que iria vir e pisar a cabeça da serpente, e é ele, só nele, pode ser congregada todas as nações. Amém? Um beijão. E nós prosseguiremos no próximo capítulo, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém.